Um abraço e gostaria de agradecê-lo em nome da Universidade Estadual do Ceará, pelo carinho de atender nossa invitação à hora, e a palavra é sua. Bueno, ante todo mando un abrazo desde Sevilla. Antes de tudo, eu gostaria de mandar um abraço, né, daqui de Sevilha. Sevilla primaveral. Uma Sevilha primaveril. Pero con mascarilla. Mas com uma máscara. Sevilla con mascarilla. Sevilha com uma máscara. Bueno, si la profesora Daisy me pide algo, yo lo dejo todo. Se a professora Daisy me pede alguma coisa, eu faço tudo. Nossa! Es para mí un placer y un honor. É para mim um prazer e uma honra atender la petición de la profesora Daisy. Atender ao pedido da professora Daisy. Gracias. Sobre todo cuando me hizo una buena propuesta. Além de tudo, ela me fez uma boa proposta. Que era que yo hablara de cualquier cosa. E era que eu falasse de qualquer coisa. Pero me dijo que eran recién licenciados, profesionales, compañeros. Ela me disse, né, diante disso, que eram pessoas que estavam iniciando a sua trajetória na psicomotricidade. Bueno, esa es la histeria. Como? Esa es la histeria. Essa é a histeria. Es decir, la buena histeria. Ou seja, né, em outras palavras, uma boa histeria. Conseguir el deseo en el otro. Conseguir o desejo do outro. Y como yo soy un gran obsesivo. E como eu sou um grande obsessivo. Respondí inmediatamente. Respondi imediatamente. Quiero dar las gracias también a mi traductora favorita. Quero também agradecer a minha tradutora favorita. La psicomotricista Ceres Fasarella. A psicomotricista Ceres Fasarella. Y sobre todo los amigos que están por aquí. E sobretudo os amigos que estão aqui. Especialmente a mi amigo Nivaldo Torres. Especialmente ao meu amigo Nivaldo Torres. Amigo y compañero de habitación. Amigo e companheiro de quarto. Bien. Quería hablar de... Titulé las notas que he tomado. Bom, eu coloquei assim alguns títulos nas notas que escrevi. Sobre un tema que me preocupa especialmente. Sobre um tema que me preocupa especialmente. Que es la diferencia entre el cuerpo orgánico y el cuerpo subjetivo. Que é a diferença entre o corpo orgânico e o corpo subjetivo. Que es precisamente el tema del que va a hablar. É precisamente o tema que eu vou falar. Mi amigo Nivaldo en el Congreso de Chile. O meu amigo Nivaldo vai falar exatamente sobre isso no Congresso do Chile. Quiero dar las gracias al Ceará. Eu gostaria de agradecer ao Ceará. Y a ustedes por la paciencia. E a vocês pela paciência. Fue un placer para mí poder editar en portugués, en brasilero. Foi um prazer para mim poder ter meu livro editado em português brasileiro. Mi texto Psicoanálisis para psicomotricistas. O meu texto Psicanálise para psicomotricistas. Que personalmente supuso todo un cambio personal y profesional. Que, de certo modo, teve toda uma mudança no meu âmbito pessoal e profissional. Por mi propia historia. Pela minha própria história. Siempre estuve rodeado de profesores. Sempre estive rodeado de professores. Mis hermanos. Meus irmãos. Padres. Pais. Abuelos. Avós. Yo siempre odié a los profesores. Eu sempre odiei os professores. Porque estaba rodeado de todos los lados, por todos los lados. Porque eu estava rodeado por todos os lados. La manera de reconciliarme con la educación. A maneira de me reconciliar com a educação.
fue precisamente hablar de lo que me apasiona a los profesores, Foi falar sobre o que me apaixona em relação aos professores, que es justamente hablar sobre la clínica de los niños y los adultos. que é falar sobre a clínica das crianças e com os adultos. Los profesores Os professores y los médicos de atención primaria e os médicos da atenção primária son los que mejor conocen a los niños. são os que melhor conhecem as crianças. Sin embargo, mis colegas psiquiatras Sem dúvida, né, os meus colegas psiquiatras se guardan, retienen su saber. retêm o seu saber. El problema es, el resultado O problema é resultado es que los niños son etiquetados é que as crianças são etiquetadas y generalmente mal derivados. e geralmente mal encaminhadas. Si los profesores, los educadores, Se os professores e educadores tuvieran una buena formación en salud mental, tivessem uma boa formação em saúde mental, en psiquiatría, em psiquiatria, evitaríamos el peligro evitaríamos o perigo de etiquetar a los niños. de etiquetar as crianças. ¿Mm? Ese es el sentido que pensé para mi intervención de hoy. É nesse sentido que eu pensei a minha intervenção de hoje. La pregunta es si los psicomotricistas A pergunta é se os psicomotricistas, sabremos estar a la altura de esta época. se sabemos estar à altura dessa época. Es verdad que hay ya toda una tradición en psicomotricidad. É verdade que já existe toda uma tradição na psicomotricidade. Hay abuelos de la psicomotricidad, Aí avós da psicomotricidade, padres de la psicomotricidad, pais da psicomotricidade, nietos de la psicomotricidad. netos da psicomotricidade. Yo admiro la juventud, por ejemplo, de la profesora Susana Veloso. Eu, por exemplo, admiro a juventude da professora Susana Veloso. Ahora mismo firmo por llegar a ser, tener su jovialidad. Agora, eu gostaria de ter a sua juventude. Firmo, Assina. me gustaría. Firma, vai. Ele gostaria, né? Ele falou, eu assino para ter essa juventude. Porque la clínica de hoy en día Porque a clínica de hoje em dia es mucho más amplia é muito mais ampla de lo que la propia psicomotricidad trata. do que a própria psicomotricidade se encarga. No es solo los trastornos de la motricidad, Não é só os transtornos da motricidade, son los trastornos de la relación, são os transtornos da relação, de comunicación, da comunicação, de los afectos, dos afetos, del aprendizaje. da aprendizagem. Siempre sostuve Sempre defendi que la práctica psicomotriz que a prática psicomotora es la práctica psicosomática por excelencia. é a prática psicossomática por excelência. El cuerpo mismo O corpo mesmo tiene la misma estructura tem a mesma estrutura que el habla, que el lenguaje. que a fala, que a linguagem. Y el lenguaje, el juego, E o brincar ya es una interpretación del cuerpo. já é uma interpretação do corpo. Cuando los niños juegan, Quando as crianças jogam, brincam, colocan algo de adentro fuera. colocam algo de dentro para fora. Y cuando algo de adentro se coloca fuera, E quando algo de dentro é posto fora, lo de adentro se unifica. o que há dentro se unifica. Esa ley, Essa lei, es decir, que para ganar hay que perder, ou seja, para ganhar tem que perder, es tan propia en la neurosis como en la psicosis. é tão comum na neurose como na psicose. En este sentido, si queremos empezar a hablar del diagnóstico estructural en la práctica psicomotriz, Nesse sentido, se queremos falar do diagnóstico estrutural na
psicomotricidade, en la clínica psicomotriz, na clínica psicomotora, tendremos que distinguir varios elementos. temos que distinguir vários elementos. Uno de ellos es el diagnóstico, Deles é o diagnóstico. otro es la valoración, O outro é a avaliação. uno de ellos es el síntoma Deles é o sintoma y el otro es el trastorno. e o outro é o transtorno. Tengo que manifestar mi queja pública. Tenho que manifestar, me puedes repetir? Sí, Ceres, mi queja, mi enfado. Tenho que falar sobre a minha questão, o meu problema. Por cómo los profesionales de las ciencias humanas Porque como os profissionais das ciências humanas han caído caíram en las redes nas redes, de las clasificaciones internacionales de enfermedades. nas classificações internacionais das doenças. DSM-4, revisado, DSM-5, CIE-11. DSM-4, revisado, DSM-5, CID-10. Parece que los profesionales que trabajan con los humanos Parece que os profissionais que trabalham com humanos quieren seguir la lógica de los médicos. querem seguir a lógica dos médicos. Es decir, a tal causa, tal efecto. Ou seja, a causa e ao efeito. A tal conducta, tal solución. Uma conduta, um comportamento, uma solução. Exacto. Esa es la lógica del trastorno. Essa é a lógica do transtorno. El trastorno es una conducta O transtorno é uma conduta aislada isolada cuya condición es que sea objetiva, em que a condição é que seja objetiva, mesurable, medible, mensurável, que possa ser medida, cuantificable, quantificável, evaluable. avaliável. Y después se le compara con una curva de Gauss. E depois se compara com uma curva de graus. De Gauss. Con lo que cualquier conducta, Qualquer conduta, cualquiera, qualquer, puede ser normal o patológica. que pode ser normal ou patológica. La ingenuidad de eso, Ingenuidade? sí, la ingenuidad, Vale, sim, compreendi. A ingenuidade disso es pensar é pensar que eso nos dice algo de las personas. que isso nos diz algo das pessoas. El concepto de trastorno, O conceito de transtorno, llevado al límite, levado ao limite, nos lleva a la evidencia. nos leva à evidência. La evidencia, por ejemplo, en psicomotricidad. A evidência, por exemplo, na psicomotricidade. Es verdad É verdade que las conductas motoras que as condutas motoras están reguladas, transmitidas estão sendo transmitidas por la vía piramidal, pela via piramidal, dos neuronas dois neurônios y el sistema nervioso central y periférico. e o sistema nervoso central e periférico. Es verdad, es evidente É verdade e evidente, que es regulado por el cerebelo y los núcleos de la base. é regulado pelo cerebelo e pelos núcleos de base. Yo sé de ciencia. Eu sei da ciência. Soy doctor en medicina. Sou doutor em medicina. Pero lo que no me creo Mas o que eu não acredito es que todo el mundo se mueva por los mismos motivos. é que todo mundo se movimente pelos mesmos motivos. No me creo Eu não acredito que la motricidad sea igual que a motricidade seja igual en Sevilla que en Río de Janeiro. em Sevilha e no Rio de Janeiro. Es decir, hay un factor cultural, Ou seja, há um fator cultural, histórico, histórico, que le podemos llamar lingüístico también, e podemos dizer linguístico também,
es decir, la alteridad, el otro, Ou seja, a alteridade, o outro, el universo simbólico, o universo simbólico, que finalmente destruye cualquier posibilidad de evidencia subjetiva. que destrói qualquer possibilidade de evidência subjetiva. Los psiconeurólogos, Os psicólogos que trabalham... psiconeurólogos Sim, os psicólogos que trabalham na linha das neurociências están buscando desesperadamente los genes del autismo. estão buscando desesperadamente os genes do autismo. Ah, veo a María Luisa Inguayato, un saludo. Vi aqui a Maria Luísa Inguagiato. Olá. No hay ningún estudio determinante. Não há nenhum estudo determinante. Hace 4 años se hizo un gran estudio. E há 4 anos foi feito um grande estudo, Un metaestudio um meta-estudo, que determina que determina que no hay una relación causal única, que não há uma relação causal única, genética, neurológica, endocrina, genética, neurológica, doutrina, inmunitaria, de imunidade, entre entre el autismo o autismo y sus consecuencias. e suas consequências. ¿Qué quiero decir con esto a modo de introducción? O que eu quero dizer com isso? De uma introdução. Que el cuerpo dice la verdad Que o corpo diz a verdade, y el cuerpo miente. o corpo mente. Que la palabra dice la verdad y la palabra miente. Que a palavra diz a verdade e a palavra mente. Es posible que el cuerpo y la palabra se encuentren en la verdad. É possível que no corpo e na palavra seja encontrada a verdade. Es posible que los niños no puedan hablar É possível que as crianças não possam falar y su verdad aparezca en el cuerpo. e a sua verdade apareça no corpo. Pero también es verdad Mas também é verdade que muchos síntomas que muitos sintomas no son más que la metáfora não são mais que a metáfora de una verdad de uma verdade que ni el propio sujeto conoce. que nem o próprio sujeito conhece. ¿Por qué me interesa el diagnóstico estructural? Por que eu me interesso pelo diagnóstico estrutural? Primero, porque evidentemente, un trastorno transtorno es transestructural. é transestrutural. Por ejemplo, pensemos en el suicidio. Vamos pensar sobre o suicídio. Si yo tomo la conducta suicida Se eu vejo a conduta suicida como un dato, solamente un dato, como somente um dado, yo propondré eu irei propor conductas aversivas, condutas aversivas, modificación de conducta, modificação de comportamento, modificaciones conductuales, modificações comportamentais, conductuais, incluso medicación. inclusive medicação. ¿No? Ahora bien, lo ingenuo es pensar que todos los suicidios son iguales. Bom, a ingenuidade é pensar que todos os suicídios são iguais. O todos los silencios son iguales. Ou todos os silêncios são iguais. Que las conductas se parezcan entre sí Que as condutas se pareçam entre si no impide que su origen sea radicalmente singular. não impede que a sua origem seja radicalmente singular. Por ejemplo, no es lo mismo un suicidio neurótico, Por exemplo, não é a mesma coisa um suicídio neurótico, una niña de 14 años abandonada por su mejor amiga, uma adolescente de 14 anos abandonada pela sua amiga, que un suicidio perverso, que um suicídio perverso, donde un sujeto goza con el límite de la muerte, em que um sujeito goza com os limites da morte, por ejemplo, en las toxicomanías, por exemplo, nas toxicomanias, que un suicidio psicótico, que um suicídio psicótico,
donde las voces le dicen, onde as vozes o falam, tírate del edificio para salvar al mundo. se jogue do edifício para salvar o mundo. Es decir, el trastorno es solo la punta del iceberg. Em outras palavras, o transtorno é só a ponta do iceberg. Según la posición del sujeto, A posição do sujeito, así el trastorno será distinto. em relação ao transtorno, será distinto, diferente. Ese es el gran error que hemos cometido los psicomotricistas. Esse é o grande erro que nós psicomotricistas temos cometido. Es decir, tomar un trastorno psicomotor Ou seja, visualizar um transtorno psicomotor sin tener en cuenta sem levar em consideração la posición subjetiva a posição subjetiva de quien lo porta. de quem o porta. La clínica psicomotriz es una clínica continuista A clínica psicomotora é uma clínica continuista, que va de menos a más, que vai do menos ao mais, desde menos alteraciones en las praxias desde menores alterações nas praxias a mayores alteraciones en las praxias. a maiores alterações nas praxias. Entonces, si solamente Então, se somente tenemos en cuenta el vector cuantitativo de la expresividad psicomotriz, levamos em consideração os aspectos, não pode repetir? Quantitativos, Ceres, Quantitativos da expressividade psicomotora, corremos el riesgo corremos o risco de oponer a un trastorno su solución. de colocar um transtorno e a sua solução. Pero ¿cuál es el problema? Mas qual é o problema? Ese no sería un error grave. Esse não seria um erro grave. El verdadero error O verdadeiro erro es que la misma respuesta é que a mesma resposta frente a una estructura distinta, diante de uma estrutura diferente, aunque sea el mismo síntoma, ainda que seja o mesmo sintoma, puede producir daño. pode produzir danos. A eso le podemos llamar A isso nós podemos chamar la iatrogenia psicomotriz. a iatrogenia psicomotora. Que la iatrogenia psicomotriz, Que a iatrogenia psicomotora hacer el mal queriendo hacer el bien. fazer o mal querendo fazer o bem. Por ejemplo, Por exemplo, antibióticos con una gripe. antibióticos para uma gripe. Los antibióticos no sirven para una gripe. Os antibióticos, eles não servem para uma gripe. Por ejemplo, llevado al campo de la psicomotricidad. Por exemplo, levando para o campo da psicomotricidade. Un niño agitado. Uma criança agitada. En un momento determinado lo abrazó. Em um determinado momento, eu a abraço. Puede ser una buena intervención. Pode ser uma boa intervenção. Yo sostengo que las intervenciones de los psicomotricistas Eu acredito que as intervenções dos psicomotricistas tienen el mismo estatuto que las interpretaciones de los psicoanalistas. têm o mesmo estatuto que as interpretações dos psicanalistas. Volvamos para atrás. Yo abrazo a un niño. Vamos voltar um pouco. Eu abraço uma criança. Si el mismo síntoma, que es un niño agitado, Se o mesmo sintoma de uma criança agitada, nervioso, inquieto, hiperactivo, bla, 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 nervoso, inquieto, hiperativo, blá, blá, blá. pero si el niño se sitúa en una estructura neurótica, Mas se a criança está situada numa estrutura neurótica, puede comprender perfectamente pode compreender perfeitamente que es una respuesta de contención. que é uma resposta de contenção. Pero si el mismo niño, Mas se a mesma criança, con el mismo síntoma,
com o mesmo sintoma. Por ejemplo, agitación, hiperactividad, etc. Por exemplo, agitação, hiperatividade, etc. Se encuentra en una posición psicótica o autística, Se encontra numa posição psicótica ou autista, dándole un abrazo, dando um abraço, envolviéndolo, el packing, envolvendo a criança num envelope. el niño puede percibir A criança pode perceber que estoy penetrando su cuerpo, que estou penetrando no seu corpo, que estoy desgarrándolo. que eu estou invadindo. Sí, desgarrándolo. El niño puede vivir eso A criança pode viver isso como un auténtico desencadenamiento. como um autêntico desencadeamento. Un ejemplo personal. Um exemplo pessoal. Un grupo de psicóticos adultos. Um grupo de psicóticos adultos. En un momento determinado, Em um momento determinado, percibo que están muy tensos percebo que eles estão muito tensos. y les propongo arrastrarse por el suelo. E proponho que eles se arrastem pelo solo, pelo chão. Muy mal. Error. Isso é muito ruim. Um horror. Porque mi respuesta era Porque una a minha, respuesta lógica porque a minha resposta era uma resposta lógica para un grupo de neuróticos, para um grupo de neuróticos, pero no para el caso de la psicosis. mas não para o caso de uma psicose. ¿Qué sucedió? O que aconteceu? Un paciente Um paciente comienza a arrastrarse começa a se arrastar y inmediatamente me dice e imediatamente me diz que yo lo he insultado, que eu o insultei, que proponiéndolo arrastrarse, que propondo que ele se arrastasse, le estaba diciendo que era un arrastrado. estava dizendo a ele que ele era um arrastado. ¿Se dice así, Ceres? Eres un arrastrado, eres un loco. Sim, que a Ok. pessoa é uma louca. Una semana más tarde me encontré a ese paciente ingresado. Uma semana Más tarde mais tarde, me na encontré semana a ese seguinte, paciente ingresado en una unidad de agudos. encontrei o paciente, eu olvidei a palavra, Ingresado, Ceres. ele foi admitido, né, numa unidade de tratamento. Es decir, atención con pensar Ou seja, é preciso ter atenção a pensar, que lo que vemos es lo que es. porque que o que vemos é o que acontece. No, lo que vemos no es lo que es. O que vemos não é o que é. Lo que vemos es la punta del iceberg O que vemos na ponta do iceberg que permitió permitiu que un sujeto que um sujeito pudiera negociar con la vida. pudesse negociar com a vida. Esa es la definición de síntoma. Essa é a definição de sintoma. Un síntoma no es un trastorno. Um sintoma não é um transtorno. Un síntoma Um sintoma es la manifestación de un sufrimiento. é uma manifestação do sofrimento. Y es verdad que el síntoma quiere decir algo, es un mensaje. E é verdade que o sintoma quer dizer algo, é uma mensagem. Pero sobre todo un síntoma sirve para algo. Mas, acima de tudo, um sintoma, ele serve para algo. Es posible que sea la solución menos mala. É possível que seja a solução, a solução menos ruim. Menos mala, ¿no? No es la buena, es la Não menos é a boa, é a menos ruim, que le permite negociar con la vida. que o permite negociar com a vida. Es decir, que tenemos que ver Ou seja, temos que entender no solo las ramas del árbol, sino la estructura de las raíces. não só os galhos da árvore, mas as estruturas das raízes. Si curamos una rama, Se curamos um galho, el árbol sigue enfermo, a árvore segue doente. como bien descubrió Freud. Como Freud bem descobriu.
porque, entre otras cosas, el gran descubrimiento de Freud porque, entre outras coisas, a grande descoberta do Freud fue darse cuenta foi perceber que los pensamientos trastornados que os pensamentos transtornados estaban hechos de la misma materia que los pensamientos normales. estavam feitos da mesma matéria que os pensamentos normais. Bien. Con lo cual, no se puede atacar un síntoma de frente. Por isso, não se pode atacar um sintoma de frente. Nunca. Nunca. No sirve para nada decirle a un niño hiperactivo que se relaje. Não adianta dizer para uma criança hiperativa que relaxe. No sirve para nada decirle a un niño disgráfico Não serve de nada dizer para uma criança com disgrafia que haga buena letra. que tem uma boa letra. Más bien, la única alternativa O melhor, né, a melhor alternativa es lo que el profesor Couturier denomina la estrategia de rodeo. é o que a Couturier denomina como estratégia de rodeio. Es decir, ver el contexto Ou seja, ver o contexto familiar, social, familiar, social, sobre todo histórico, sobretudo histórico, y los recursos narrativos, e os recursos narrativos, simbólicos, corporales, expresivos, simbólicos, corporais, expressivos, que puede disponer un sujeto. que pode dispor um sujeito. Entonces, hablemos dos palabras de lo que es... Um segundo. Por favor, gente, desativa o microfone. Já está, lo siento. Denme 10 minutos más. No sé cómo estamos de tiempo, Ceres. Não, está tranquilo, puedes seguir. Ah, ok. Yo seguiría todo el tiempo. ¿Qué sería, a qué denominamos una estructura simbólica? O que seria, o que a gente chama de uma estrutura simbólica? Hablar de estructura simbólica es hablar del estructuralismo. Falar da estrutura simbólica é falar do estruturalismo. Esa corriente francesa que aparece en los años 40, 30, Essa 40. corrente francesa que surge entre os anos 30 e 40. Podríamos decir que la estructura es la modalidad que tiene cada sujeto de habitar el lenguaje. Podemos dizer, depois compartilho a frase em dois. Sí. La modalidad que tiene cada sujeto A modalidade que tem cada sujeito de habitar el otro, el lenguaje. de habitar o outro, a linguagem. Es decir, Ou em outras palavras, cómo cada sujeto como cada sujeito pudo componer su propio universo simbólico. pode construir seu próprio universo simbólico. La estructura no es un síntoma. A estrutura não é um sintoma. La estructura es el edificio que permite que un síntoma tenga lugar. A estrutura é como um edifício que permite que o sintoma tenha um lugar. Ok. Hay que decir varias cosas. Bom, tenho que dizer várias coisas. Solo hay cuatro estructuras posibles. Só há quatro estruturas possíveis. Es decir, diferentes modalidades de organizar el lenguaje. Ou seja, são 4 modalidades de estruturar a linguagem. Le llamamos la neurosis, la perversión, la psicosis y el autismo. Chamamos de neurose, psicose, perversão e autismo. Una estructura no es mejor que otra. Uma estrutura não é melhor que a outra. No es mejor ser neurótico que psicótico. Não é melhor ser neurótico que psicótico. Muchos psicóticos llegaron a presidente gobierno. Muitos psicóticos chegaram à presidência dos governos. Hoy día tenemos a varios sujetos psicóticos presidiendo gobiernos. Hoje em dia temos vários presidentes psicóticos no governo.
sin comentarios, sin dar nombres. Sem comentários, não vou dizer nomes. El dolor no es determinante. A dor não é determinante. Por ejemplo, puede sufrir mucho más Por exemplo, uma criança pode sofrer muito mais, un niño neurótico uma criança neurótica, que un sujeto autístico. que um sujeito autista. Tampoco la estructura es determinante respecto al pronóstico. Tampouco as estruturas determinantes Respecto al pronóstico. respeitam o prognóstico. Son diferentes modalidades de São organizar diferentes modalidades de organizar su universo simbólico. seu universo simbólico. Hay sujetos neuróticos Há sujeitos neuróticos que están bien estabilizados. que estão bem estáveis. En un momento determinado Em um momento determinado, pueden tener un encuentro podem ter um encontro que desestabiliza la estructura. que desestabiliza a estrutura. Ahí aparece el síntoma. Nesse momento aparece o sintoma. Es decir, todos somos Ou seja, todos somos o neuróticos, o perversos, o psicóticos, o autismo. O Todos autistas. somos neuróticos, psicóticos, perversos ou autistas. La estructura es el ser de cada quien. A estrutura é o ser de cada pessoa. El síntoma es el tener de cada quien. O sintoma é o ter de cada pessoa. Otra cuestión. Outra questão. No hay cambio de estructura. Não há mudança de estrutura. Es decir, Em outras palavras, no está loco el que quiere, sino el que puede. não está louco o que quer ou quem pode. La frase no es mía, es de Jacques Lacan. A frase não é minha, é de Lacan. Es decir, un psicótico estabilizado Em outras palavras, um psicótico estabilizado no es un neurótico. não é um neurótico. O un neurótico descompensado Ou um neurótico descompensado no es un psicótico. não é um psicótico. Bien. Otra cuestión. Outra questão. Dentro de las estructuras Dentro das estruturas, es muy interesante analizar el rendimiento, é muito interessante analisar o rendimento, es decir, la eficiencia y la eficacia. ou seja, a eficiência e a eficácia. Es importante ver los recursos É importante ver os recursos que tiene cada sujeto que cada sujeito tem para estabilizar su estructura. para estabilizar a sua estrutura. Eso nos lleva a la gran pregunta, al gran misterio. E isso nos leva à grande pergunta, ao grande mistério. ¿Por qué hay sujetos que trabajan y sujetos que no trabajan? Porque há sujeitos que trabalham e sujeitos que não trabalham. Cuando digo trabajar, digo poner a trabajar el inconsciente. Quando falo de trabalhar, é trabalhar o inconsciente. Por ejemplo, hay sujetos psicóticos que hacen poesía, Por exemplo, há sujeitos psicóticos que fazem poesia, escritura. escritas, Joyce, por ejemplo, el poeta, el escritor. um poeta, por exemplo, poemas. James Joyce o Van Gogh con la pintura. James Joyce ou Van Gogh com a pintura. Mientras que hay sujetos neuróticos Enquanto o sujeito neurótico, que no hacen nada, no se quieren enterar. que não faz nada, não quer saber, No quiere saber, hay un rechazo al saber. não quer saber, há uma recusa no saber. El gran misterio de los humanos, O grande mistério dos humanos, o yo por lo menos no lo he resuelto, ou pelo menos eu não consegui resolver, y juro que lo he intentado, e juro que eu tentei, es porque unos sujetos quieren saber y otros no quieren saber. é porque por que alguns sujeitos querem saber e outros não querem saber?
es la insondable decisión del ser. É a insondável quê? Decisión. É a insondável decisão do ser. Es decir, Em outras palavras, la estructura es importante. a estrutura é importante. La estructura debería estar incluido en cualquier valoración, A estrutura deveria estar incluída em qualquer avaliação valoración psicomotriz. psicomotora. Es importante el análisis de la expresividad. É importante a análise da expressividade. Es importante el balance psicomotor. É importante a avaliação psicomotora. Pero es importante, sobre todo, dilucidar Mas é importante, sobretudo, elucidar sobre qué estructura radica ese trastorno. sobre qual estrutura pertence esse transtorno. No sea, puede ser, Pode ser que el mismo trastorno en una estructura distinta que o mesmo transtorno, em uma estrutura diferente, reclame un tratamiento distinto. necessite de um tratamento diferente. Por ejemplo, Por exemplo, yo nunca jugaría con barro con pacientes psicóticos. eu nunca usaria argila com pacientes psicóticos. Prefiero usar plastilina. Prefiro usar massinha de modelar. Yo nunca trabajaría con pintura del cuerpo con pacientes psicóticos. Eu nunca trabalharia com pinturas corporais com pacientes psicóticos. Más bien les pediría hacer un dibujo. Melhor, fazendo, né, pediria que eles fizessem uma pintura, Etcétera, etcétera. etc. Bien, la última parte Bom, a última parte sería qué distingue una estructura de otra. seria o que distingue, o que diferencia uma estrutura da outra. Lo que hace de línea divisoria O que vemos como uma linha divisória entre diferentes estructuras, entre as diferentes estruturas, ya lo he dicho, já falei. es la posición de cada sujeto frente a su universo simbólico. É a posição de cada sujeito diante do seu universo simbólico. Es decir, frente a la represión. Em outras palavras, em relação ao recalque, O frente a la castración. ou diante da castração. En la neurosis hay un buen contacto con la realidad. Na neurose é um bom contato com a realidade. Podemos decir Podemos falar que el sujeto utiliza sus recursos expresivos bajo la forma de las emociones. que o sujeito usa seus recursos expressivos com relação às suas emoções. Hay cierta coherencia, entre guillemets, Há alguma coerência, entre aspas, entre su lenguaje verbal y no verbal. entre a sua linguagem verbal e não verbal. Es decir, hay una barrera que separa la conciencia del inconsciente. Em outras palavras, existe uma barreira que separa o consciente do inconsciente. Ou o consciente do inconsciente. Podemos ver una relación temporal moderadamente coherente. Podemos ver uma relação temporal, extemporal, verdade? Y temporal, Mais ou menos coerente, que le permite acceder a ciertos aprendizajes. que o permite entrar em contato Con los aprendizajes. com as aprendizagens. El cuerpo está unificado O corpo está unificado. y en ocasiones E, em algumas ocasiões, aparecen los síntomas conversivos. aparecem os sintomas conversivos. O dicho de otra manera, en la neurosis, Dito de outra forma, na neurose, el sujeto encuentra un lugar dentro del otro. o sujeito encontra um lugar dentro do outro. El sujeto tiene un lugar en la vida O sujeito tem um lugar na vida. y por tanto hay un deseo E, portanto, há um desejo que está ligado a su historia familiar que está vinculado à sua história familiar y genealógica. e genealógica. En la psicosis,
Na psicose, el cuerpo no está unificado. o corpo não está unificado. Podemos decir que ni siquiera hay cuerpo. Podemos dizer que nem sequer existe corpo. No ha habido un proceso de corporización. Não houve processo de corporização. El sujeto está en la situación de la pura carne. O sujeito está na posição de pura carne. Puros trozos, fragmentos. Puros fragmentos. Esos fragmentos Esses fragmentos de cuerpo do corpo no pasan por lo simbólico não passam pelo simbólico. y por tanto se manifiestan en la pura percepción. Então, eles se manifestam pela pura percepção. A eso le llamamos la alucinación. Isso chamamos de alucinação. Es decir, no existe el inconsciente, Em outras palavras, não existe o inconsciente, los afectos no están regulados os afetos não estão regulados y presentan trastornos de pensamiento, lenguaje, etcétera, etcétera. e apresentam transtornos de linguagem. Mientras, en la neurosis, Un segundo. ¿Me puedes repetir la última frase? trastornos de pensamiento, lenguaje, memoria, etcétera. Ah, vale. Transtornos de pensamento, linguagem, etc. Mientras en la neurosis, Enquanto que na neurose, el sujeto o sujeito puede establecer un amor de transferencia, pode estabelecer amor de transferência. es decir, puede proyectar en el otro. Em outras palavras, ele pode projetar no outro. En la psicosis, Na psicose, el amor es siempre una amenaza. o amor é sempre uma ameaça. Es decir, el otro Em outras palavras, o outro me quiere destruir. quer me destruir. Por eso, en la psicosis, el sujeto está separado del otro. Por isso, na psicose, o sujeito está separado do outro. Todo el esfuerzo Todo o esforço de la psicosis da psicose consiste consiste em buscar un otro buscar outro no tan devorador, não tão devorador, no tan destructor. não tão destrutivo. Bien, finalmente, Bom, finalmente, ¿de qué se trata? de que se trata? Se trata que cada sujeto encuentre su solución. Se trata de que cada sujeito encontre a sua solução. Los psicomotricistas le proponemos Nós, psicomotricistas, propomos a ele diferentes modalidades de escritura. diferentes modalidades de escrita. Ya llamo escritura Eu denomino a escrita a cualquier acto, a qualquer ação, ato, que se transforma en acción. que se transforma em ação. Es decir, cuando algo de adentro se puede colocar fuera. Ou seja, quando algo de dentro pode ser posto para fora. La pintura en Van Gogh A pintura em Van Gogh eran sus propias alucinaciones eram as suas próprias alucinações del campo, do campo. de la campiña, ¿no? Pero el hecho de dibujarlas, Mas o fato de desenhá-las, dicho en lenguaje lacaniano, dito na linguagem lacaniana, que pueda ceder algo de su goce que possa ceder algo do seu gozo para ponerlo en el otro, para colocá-lo no outro, permite que algo del cuerpo del sujeto se unifique. permite que algo do corpo do sujeito se unifique. No es muy distinto la neurosis. Não é muito diferente da neurose. Cuando un niño dibuja, modela, escribe, Quando uma criança desenha, modela, escreve, algo de su objeto pulsional se coloca en el otro, algo do seu objeto pulsional se coloca no outro, a su vez, un niño puede identificarse por sua vez, a criança pode se identificar a una figura, a un saber,
Há uma figura, um saber, y eso le permite acceder a unos ideales. e isso a permite entrar em contato com alguns ideais. ¿Cuándo termina una terapia psicomotriz? Quando termina uma terapia psicomotora? Cuando un niño dice, José Ángel, ya no quiero volver. Quando uma criança diz, José Ángel, já não quero mais voltar. Estoy bien así. Eu estou bem assim. Prefiero ir a jugar a fútbol, a entrenar a fútbol. Prefiro ir jogar futebol. De mayor quiero ser futbolista. Quando for maior, eu quero ser jogador de futebol. Todos mis niños me abandonan por los entrenadores de fútbol. Todas as crianças me abandonam pelos treinadores de futebol. Es así. É assim. Yo sonrío, Eu sorrio, le dejo mi tarjeta, deixo meu cartão, te la puedes guardar, esconder, pode guardar ou esconder, y cuando me necesites, yo seguiré estando ahí. e quando você precise, eu seguirei estando aqui. Con la psicosis, prácticamente igual. Com a psicose, é praticamente igual. Aunque hay una diferencia. Ainda que haja uma diferença. Cuando eres terapeuta de un sujeto psicótico, Quando você é um terapeuta de uma criança psicótica, lo eres para toda la vida. você será para toda a vida. ¿Por qué? Por quê? Porque tú representas el otro Porque você representa o outro que el sujeto no pudo construir. que o sujeito não pôde construir. Tengo un paciente que me llama cada 5 años. Eu tenho um paciente que me liga a cada 5 anos. Me manda fotos, Me manda fotos, me dice que está bien, me diz que está bem, que le gustaría venir a verme. que gostaria de me visitar, Nunca me volvió a ver, mas nunca voltou a encontrar comigo. pero me manda WhatsApp. Mas me manda o WhatsApp. ¿Qué quiere? O que ele quer? Comprobar que sigo estando ahí, Comprovar que eu sigo estando nesse lugar, que él tiene un lugar en el otro. que ele tem um lugar no outro. Bien, es verdad que habría muchas cosas que seguir matizando. Bom, é verdade que existe uma série de coisas que eu deveria falar. Podríamos incluso hablar de los síntomas propios de los grandes grupos estructurales. Poderíamos, inclusive, falar dos próprios sintomas de cada estrutura. Por ejemplo, la neurosis obsesiva, fóbica, depresiva, etc. Por exemplo, a neurose obsessiva, Fóbica, fóbica, las diferentes modalidades de psicosis, as diferentes modalidades da psicose, las diferentes modalidades de autismo. as diferentes modalidades do autismo. Finalmente, lo importante A modo de conclusão, o importante es que no hay enfermedades, é que não há doenças, hay enfermos. há doentes, Cada há sujeto, doentes. Cada cada sujeito sujeto con lo que pudo hacer, con lo que le fue dado. com o que pode fazer com o que lhe foi dado. Es decir, aquello que le determinó. Em outras palavras, aquilo que lhe determina. ¿Cuál es nuestro trabajo? Qual é o nosso trabalho? Hacerle sentir a un sujeto que no todo está escrito, Fazer com que o sujeito perceba que nem tudo está escrito, que puede comprender que pode compreender su historia de otra manera sua história de outra maneira. y que por muy dura que haya sido la vida, E que, por mais dura que tenha sido a vida, siempre hay una posibilidad de elección. sempre há uma possibilidade de escolha. Hasta el paciente psicótico, Até o paciente psicótico, más tomado por lo real de sus alucinaciones, mais tomado pelas suas alucinações, puede elegir. pode escolher. Elegir es la condición Escolher é a condição mínima que tenemos para considerar a alguien como sujeto. mínima para que tenhamos como considerar alguém como sujeito. Porque elección y responsabilidad
porque a escolha e a responsabilidade, responsabilidad subjetiva, no son más que caras de la misma moneda. responsabilidade subjetiva, não são mais que faces da mesma moeda. Bueno, basta, stop. Muchas Bom, gracias. basta, stop. Muito obrigada. Estaré encantado de hablar. Estou encantado por poder falar. Muitas graças, muitas graças. Vamos abrir para perguntas. Quem gostaria de iniciar? Sí, 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 sí. Bem, tenho uma pergunta que eu também não entendi bem. Cibele, você gostaria de perguntar diretamente ao professor? Sim, bom dia, professor. Muito obrigada pelas palavras e pela troca. Eu gostaria de saber como, numa sessão de psicomotricidade, nós podemos perceber, né, essas crianças, sejam elas neuróticas, psicóticas, em que estrutura esteja, esses atos, né, esses movimentos que demonstrem aí, por exemplo, isso é o inconsciente vindo, isso é esse sujeito se mostrando aí. Não sei se eu me fiz muito clara. Muito obrigada. ¿Necesitas traducción? Sí, uf. Bien, lo que Cibele preguntó es que si en la sesión, ¿cómo podemos observar esta parte de las estructuras y de cómo funciona el inconsciente en la sesión de psicomotricidad? Es toda la psicomotricidad, ¿verdad, Cibele? Toda psicomotricidad, ¿no, Cibele? En mi texto, el de Psicoanálisis para psicomotricistas, no meu texto da psicanálise para psicomotricistas, intenté hablar de los rasgos de expresividad. Tentei falar dos traços de expressividade. De las diferentes estructuras, de las diferentes posiciones. Das diferentes posições. Una estructura no es normal ni patológica, ¿eh? Uma estrutura, ela não é patológica. Por sí mismo. Por ela mesma. La estructura es las columnas del edificio, de nuestro edificio. As estruturas são as colunas do edifício. Y las columnas no se cambian, nunca. E essas colunas, elas não mudam nunca. Podemos rehabilitar la fachada. Podemos reformar a fachada. Podemos pintar el interior. Podemos pintar o interior. Incluso ponerle un techo nuevo. Inclusive colocar um teto novo. Bien, pero la estructura no cambia. Mas a estrutura não muda. Es decir, los humanos... Ou seja, os humanos... Seguiremos siendo humanos. Seguirão sendo humanos. Hasta los psicoanalistas más psicoanalizados. Até os psicanalistas mais analisados. Se preguntan por la muerte. Se questionam sobre a morte. Y tienen problemas con la sexualidad. E têm problemas com a sexualidade. Lo prometo. Eu prometo. ¿Cómo podemos ver en la sala? Como podemos ver isso na sala? Es verdad que hay signos muy llamativos de expresividad. É verdade que existem signos muito chamativos presentes na sala de psicomotricidade. La expresividad inmotivada. A expressividade imotivada, has dicho? Sí, inmotivada. Cambios de humor. Mudança de humor. Neologismos. Neologismos. Distintas interpretaciones. Diferentes interpretações. Pasos al acto. Passagens ao ato. Es importante que los psicomotricistas tengamos una buena formación clínica y psicopatológica. É muito importante que nós, psicomotricistas, tenhamos uma formação
Daisy, você pode desligar rapidinho. Perdão. Ay, lo siento, José Ángel, es que hay mucho Está bien. ruido. ¿Me puedes repetir? Sí, es importante que los psicomotricistas tengamos una buena formación clínica y psicopatológica. É importante que nós, psicomotricistas, tenhamos uma formação sólida, clínica e psicopatológica. Porque es nuestro futuro. Porque é o nosso futuro. Es la profesión del futuro. É a profissão do futuro. Prácticamente hoy en día no hay un paciente mental puro. Praticamente, hoje em dia, não há um paciente mental puro, né, com uma questão mental. Todos vienen con un cortejo psicosomático. Todos vêm com essa parte psicossomática. Voilà. Y los futuros psicosomatistas son los psicomotricistas. E os futuros psicossomatistas são os psicomotricistas. Eso nos lleva a otra cuestión. Isso nos leva a outra questão. Que es la formación personal de los psicomotricistas. Que é a formação pessoal dos psicomotricistas. No solo corporal. Não só corporal. Sino la de sus propios fantasmas. E sim dos seus próprios fantasmas. Los que trabajamos muchos años con autismo y psicosis. O que nós trabalhamos há muitos anos com autismo e a psicose. Sabemos muy bien lo que es la angustia. Sabemos muito bem o que é a angústia. A veces aparecen hormigas en el estómago. Às vezes aparecem borboletas no estômago. Y pueden anunciar. E podem anunciar. La inminencia de un paso al acto. A iminência de uma passagem ao ato. Pero también. Mas também. Pueden expresar aspectos del propio psicomotricista. Aspectos do próprio psicomotricista. Cuidado con proyectar nuestros propios fantasmas en los pacientes. Cuidado com projetar os nossos próprios fantasmas nos nossos pacientes. Por eso, sobre todo con los pacientes graves. Por isso, sobretudo com os pacientes graves. Es importante que el terapeuta pase por un buen trabajo terapéutico. É importante que o psicomotricista passe por um bom trabalho terapêutico. Bom. Ok. Graças, professor. Silvia levantou a mão, por favor. Un saludo. Silvia. Sim, você está sem som. Coloque o som, Silvia. Você está sem som. Silvia, você está sem som. Coloque, por favor. Você está com o microfone fechado. El Zoom es el demonio. Eu acho que ela colocou a pergunta no chat, não? No chat. Tem algumas perguntas aqui no chat, Daisy. Só um minutinho, deixa eu ver se ela colocou. Sim, Silvia. Silvia coloca aqui, por ser filha e irmã de esquizofrênico. Oi. Eu acho que é melhor eu ler, que eu vou logo traduzir. É melhor, faça isso, por favor. A pergunta, gente, está no chat, tá certo? Se vocês quiserem dar uma olhada, é a Silvia Bach, que fez a pergunta. Bueno, voy a traducir ahora, ¿vale, José Ángel? Ok, magnífico. Por ser hija y hermana de esquizofrénicos, tengo muchísimas dificultades en las relaciones con adultos. Prefiero a los niños. Trabajo hace 32 años con ellos. Tengo mucho miedo de enfermarme. Mi profesor, mi maestro, el profesor Bernard Couturier, O meu professor Bernard Couturier también decía que tenía mejor relación con los adultos, perdón, con los niños que con los adultos. ele também dizia que tinha melhor relação com as crianças que com os adultos. Es decir, es algo muy habitual. Ou seja, é algo muito comum. Es más, hay mais. sujetos que se hacen padres. Há sujeitos que são pais Porque no soportan a su mujer.
Porque não suportam a sua mulher o a su marido. ou ao seu marido. Y en tercer lugar, E em terceiro lugar, alguien que piensa que se va a volver loco, alguém que pensa que vai ficar louco, no está loco, não está louco. nunca lo estará. Nunca estará. La locura, A loucura la psicosis, da psicose es algo noble. é algo nobre. La locura viene de loquor, A loucura vem de loquor, del latín loquor, el que habla. do latim loquor, o que fala. Los humanos estamos todos locos. Nós estamos todos loucos. ¿Estamos locos de qué? Estamos loucos de quê? De que el universo simbólico De que o universo simbólico cambió, mutó, mudou, transmutó transmutou los instintos en pulsiones. os instintos nas pulsões. Y a partir de ahí el organismo ya nunca será igual. E a partir disso, o organismo nunca será igual. La locura, la verdadera locura, A verdadeira loucura no es la angustia, não é a angústia, no es el miedo, não é o medo, ni siquiera es el pánico. nem sequer o pânico. Es justo al contrario. É justamente o contrário. Es la absoluta certeza, É a absoluta certeza, la absoluta evidencia. a absoluta evidência. He venido al mundo para dar la buena nueva. Eu vim ao mundo para dar a boa notícia. ¿Cuál es, cómo lo diría Ceres, el correlato, el discurso, lo que rodea? Qual é o correlato? La soledad absoluta. A solidão absoluta. El loco porta una verdad inefable. O louco porta uma verdade inefável. Nosotros los neuróticos normales Nós, os neuróticos normais, hacemos lo que entre podemos aspas, fazemos o que podemos con lo que tenemos. com o que temos. Hay ratitos de felicidad, ratitos de infelicidad. Há um pouco de felicidade e um pouco de infelicidade. Un poquito de éxito, un poquito de fracaso. Um pouco de êxito e um pouco de fracasso. Un poquito de placer y un poquito de goce. Um pouquinho de prazer e um pouquinho de gozo. Los neuróticos fantaseamos con la locura. Nós, neuróticos, fantasiamos com a loucura. Incluso con la perversión. Inclusive com a perversão. Fantaseamos que nos gustaría ser muy malos. Nós fantasiamos que gostaríamos de ser muito maus. Nos gustaría gozar hasta el infinito. Que gostaríamos de gozar até o infinito. Afortunadamente, eso queda en una fantasía. Por sorte, isso fica na fantasia. Porque hay una barrera, se llama la angustia. Porque há uma barreira que se chama angústia. Los neuróticos nos angustiamos frente al encuentro del puro goce pulsional. Nós, neuróticos, me pode repetir? Nos angustiamos Nos angustiamos frente al encuentro del puro goce pulsional. diante do encontro com o puro gozo pulsional. Dicho eso, ¿quién hizo la pregunta? Dessa maneira, foi Silvia. ¿Silvia? Silvia Bachi. Hola, Silvia. Pero, evidentemente, Mas, evidentemente, será interesante que uno trabaje sus propios miedos. que nós possamos trabalhar nossos próprios medos. Será interesante hablar de los miedos Seria interessante falar dos medos a desbordarse, a explotar. a explodir. Desbordarse. Transbordar. Ok. Ok. Nivaldo, gostaria de falar? Epa, Nivaldo. Mas, para ser justo, a Maria Luísa levantou o dedo primeiro do que eu. Eu passo a palavra a ela, depois eu falo. Nivaldo dijo que Não vi aqui, ó.
Desculpa, não consegui, não vi, Maria Luísa. Agora que você apareceu para mim, desculpa. José Ángel, primero va a hablar María Luisa y ya después Nivaldo. Ah, muy bien. A mi otra traductora, E toda depois, la... Josiane, Obrigada, Nivaldo. Bom, primeiro, José Ângelo, Bien, primero José Ángel, gostaria de parabenizar, né, pela sua fala. me gustaría dar las gracias por su charla, Que contribui muito, né, para a nossa formação enquanto psicomotricistas. que aporta muchísimo para nuestra formación como psicomotricistas. E achei muito importante Creo que es muy importante o que você aborda sobre o conhecimento que o psicomotricista tem que ter sobre as estruturas. sobre el conocimiento que tienes que tener sobre las estructuras. Porque, com certeza, isso nos coloca em posições transferenciais diferentes. Porque eso supone que tengamos que estar en una posición transferencial distinta. E pensando nisso, você falou bastante sobre a psicose, né? Y al pensar en esto, usted ha hablado muchísimo sobre la posición psicótica, Como que não houve o processo de corporificação, en que no hubo un proceso de corporificación. e fiquei pensando se você poderia falar um pouco Me quedé pensando si usted pudiera hablar un poco nessa mesma relação, en esta misma relación. Perdón. nessa Maria mesma Luísa. relação sobre o autismo. Sobre el autismo. Eu sei que isso é muito amplo, eu sei. Sé que es muy amplio. Sei, alguma coisa para a gente pensar sobre Algo o corpo, o para que autismo. podamos pensar sobre el cuerpo en el autismo. A niveles de referencia teórico, A nível de referencial teórico, creo que hay que estudiar inhibición, síntoma y angustia de Freud. eu estudaria sintoma, inibição e angústia do Freud. Y para mí es fundamental el estadio del espejo en Jacques Lacan, E para mim é fundamental o estado do espelho. ¿no? Es verdad que tú misma sabes la respuesta. A verdade é que você mesmo sabe a resposta. Es decir, que si la represión en la neurosis Em outras palavras, perdão, sí, Depresión. Si se la a represión, depressão, o recalque na neurose, perdão, ¿no? Existe existe la Bejahung en alemán, ¿no? En la psicosis no pudo establecerse la represión. no sé decir este término en alemán. Si en la neurosis pudo darse la represión, es decir, Se el na límite, neurose pode acontecer o recalque, ou seja, o limite, en la psicosis no se pudo establecer. na psicose não foi possível estabelecer. Con lo cual el sujeto se sitúa en lo puro real del cuerpo. Em que o sujeito se situa no puro real do corpo. Con lo cual no hay diferencia entre la conciencia y el inconsciente. Em que não há diferença entre o consciente e o inconsciente. No puede construir un síntoma. Não pode construir um sintoma. No puede establecer la barrera fantasmática Não pode estabelecer a barreira fantasmática y tampoco puede unificar su cuerpo. e tampouco pode unificar o seu corpo. No puede acceder al como sí. Não pode chegar ao como si. Incluso es más, Inclusive, en puridad em pureza, no podría hablarse de juego en la psicosis y en el autismo. não podemos falar da psicose no autismo. En puridad. ¿Por qué? Porque el juego no es una manifestación proyectiva. Porque o brincar não é uma manifestação projetiva. No es una metáfora. Não é uma metáfora.
sino es una pura metonimia. Se não é uma... E sim é uma pura metonímia. Una pura repetición Uma pura repetição de ciertas actividades que le permiten estabilizar. de certas atividades que a permitem estabilizar Su posición. sua posição. Por ejemplo, María Luisa, Por exemplo, Maria Luísa, tú sabes muy bien que en un niño neurótico tú lo puedes encuadrar en una sala y un horario. você sabe que uma criança neurótica você pode enquadrar numa sala e num horário. Tengo una niña autista Tem uma criança autista que estabiliza que estabiliza cuando hace agujeritos en la tierra. quando faz buraquinhos na terra. Yo ahí tengo dos opciones. Aí tenho duas opções. Una, decirle eso no se hace. Um é dizer, isso não se faz. O otra es acompañarle fuera de la sala Ou então acompanhar a criança para fora da sala, ir al jardín, ir ao jardim en ocasiones imitarla e, nessa ocasião, convidá-la o ponerle palabras, ou colocar palavras, simplemente describir simplesmente descrever sin interpretar, sem interpretar, sin dar explicaciones, sem dar explicações, sin remitirle a su genealogía, a su historia. sem remeter à sua genealogia, à sua história. Simplemente estás agujereando la tierra. Simplesmente você está fazendo buracos na terra. Es decir, le presento un otro Em outras palavras, eu apresento a ela um outro amable amável, donde ella pudiera tomar algo de mí. em que ela possa tomar algo de mim. Ahora, fíjate qué interesante, María Luisa. Agora, olha que interessante, Maria Luísa. Hace agujeritos en la tierra. Faz buraquinhos na terra. Ella espera encontrar lombrices. Ela espera encontrar minhocas. ¿Qué es eso? O que é isso? Finalmente es un intento Finalmente, é uma tentativa de horadar el cuerpo tierra de envolver o corpo terra, al igual que nuestro cuerpo está hecho de agujeros. assim como o nosso corpo, que está feito de buracos. Podríamos decir perfectamente en este caso, Podemos dizer perfeitamente nesse caso está intentando establecer ciertos orificios pulsionales. que ela está tentando estabelecer certos orifícios pulsionais. Es decir, intentar establecer un borde. Ou seja, tentar estabelecer uma borda. Es el mismo mecanismo, por ejemplo, que puede darse en el tatuaje É o mesmo mecanismo, por exemplo, que acontece na tatuagem. o en los piercing. Ou nos piercings. No estoy hablando de un piercing, estoy hablando de todo el cuerpo lleno de piercing. Eu não estou falando de um piercing, eu estou falando do corpo inteiro cheio de piercing. Es decir, finalmente todo intento en el Em autismo outras palavras, toda tentativa no autismo y en la psicosis es establecer e na psicose é estabelecer los orificios pulsionales que no fueron mordidos por la palabra. os orifícios pulsionais que não foram mordidos pela palavra. Bueno, es todo un tema Bom, precioso. Gracias. é um grande tema, é muito precioso. Con el amigo Nivaldo estaría hablando horas. Com o amigo Nivaldo, passaria falando durante horas. Eu agradeço, José Ângelo, um grande amigo, Muitas graças, prazer José Ángel. Grande estar amigo. com você, sabe, somos Estar com irmãos você. de alma. Somos hermanos de alma. Sin duda, sin duda. Olha, primeiro eu quero parabenizá-lo. Não é novidade que você sempre faz exposições Primeiramente, brilhantes. quero... Calma, Nivaldo. Vai falando frase por frase. Tá bom. Perdão. Quiero dar las gracias porque siempre hablas
preciosamente. Suas exposições são densas em conteúdo. Sus presentaciones son muy densas en contenidos. Fica até difícil elaborar uma pergunta para você, Es difícil elaborar una pregunta para usted, mas te farei duas. pero voy a hacer dos. Fica claro, e eu concordo totalmente com você, Queda muy claro y estoy de acuerdo totalmente contigo que temos plasticidade tenemos plasticidad neurológica, neurológica, mas que não temos plasticidade psíquica. pero que no tenemos plasticidad psíquica. Se te entendo bem, Si he entendido bien, quando colocas as questões das estruturas, né, a neurose, cuando hablas de la cuestión de las estructuras, la neurosis, na estrutura, digo eu, né, neurótica, la estructura neurótica, da estrutura psicótica, la estructura psicótica, da perversão, de la perversión, e colocas aí uma quarta estrutura, né, no autismo. hablas de una cuarta estructura que es el autismo. A questão, me parece, da minha experiência clínica em trabalhar A partir de mi experiencia clínica de trabajar com pacientes psicóticos, con pacientes psicóticos, a princípio, olhando, né, para uma estrutura que não se modifica, a principio mirando a una estructura que no se modifica, que no se cambia, eu sempre me perguntei o que poderia fazer. siempre me he preguntado qué puedo hacer. A resposta que encontrei La respuesta que encontré é a formação de um pseudosintoma. es la formación de un pseudosíntoma. Uma das coisas, gostaria que falasse sobre isso. Me gustaría, bueno, la primera cuestión es que hablara un poco sobre eso. Uma outra questão que acho que Luísa já chegou muito próxima dela, La otra cuestión que creo que Luisa ha llegado muy cerca de ella é a questão da transferência es la cuestión de la transferencia em cada estrutura dessa. en cada una de estas estructuras. Um pontinho só mais Un para punto a más é um conceito que Nasio traz es un concepto que Nasio habla e que, de certa forma, eu concordo y que de alguna manera estoy de acuerdo e que está de acordo não é estar em desacordo com você, y no es algo para contrapor a usted e fica de acordo com o que você diz, y está de acuerdo con lo que ha dicho, é que, uma vez montada a estrutura neurótica, es que una vez estructurada la neurosis, estrutura neurótica, la estructura neurótica, não se, nem com muito esforço, no se ni con mucho esfuerzo se torna psicótico. se va a tornar psicótica. Mas Nasio fala Pero Nasio habla de estar localmente louco. de estar Localmente. Localmente loco. Eso, Sí. eso es. Gracias.
se você puder falar, eu sei que é extenso, mas um pouco sobre cada coisa dessa. Si usted pudiera hablar, sé que es algo enorme, pero si puedes hablar un poco Bueno, sobre cada cosa. el amigo Nivaldo, como buen amigo, es el que te hace resonar y la É, respuesta la tendría que dar él. Bom, o amigo Nivaldo, como sempre, né? Eu vou falar, mas quem deveria dar a resposta é ele. A ver, porque la pregunta tiene trampa. Porque a pergunta tem uma pegadinha. Es un poco pillo, mi amigo Nivaldo. É um pouco brincalhão, meu amigo Nivaldo. Para empezar, mira, chico, yo no Para creo, começar, olha, criança, creo en la plasticidad del otro. eu acredito na plasticidade do outro. No es la plasticidad neuronal la que provoca la plasticidad simbólica. Não a plasticidade neuronal que provoca a plasticidade simbólica. Creo que es justo al revés. Eu acredito que é exatamente ao contrário. Es decir, en la medida en que un sujeto Em outras palavras, à medida que um sujeito va incorporando incorpora sus palabras, suas palavras, sus gestos, sus actos, seus gestos, seus atos, amplía los recursos amplia os recursos narrativos, expresivos. narrativos, expressivos. Entonces el cerebro se vuelve más plástico. Então o cérebro fica mais plástico. ¿Cuáles son las patologías de hoy en día sino la debilidad mental? Quais são as doenças hoje em dia, se não a debilidade mental? La debilidad mental no es la deficiencia mental. A debilidade mental não é a deficiência mental. La deficiencia mental es algo noble. A deficiência mental é algo nobre. Yo trabajé muchos años con síndrome Down Eu trabalhei muitos anos com síndrome de Down. y hay síndrome Down neuróticos, perversos y psicóticos. E há síndromes de Down neuróticos, perversos e psicóticos. Y los chicos y las chicas Down se enamoran, E os meninos e as meninas, como que se eles enamoran se enamoram, y quieren tener familia, se apaixonam, querem ter família, pero la debilidad mental es el pensamiento rígido, mas a debilidade mental é o pensamento rígido, el pensamiento único, o pensamento único, cerca del delirio. perto do delírio. Entonces, efectivamente, tú has hablado muy bien Então, efetivamente, você falou muito bem de la locura localizada. da loucura localizada. Digamos que el objetivo en la psicosis Digamos que o objetivo na psicose es que cada sujeto é que cada sujeito encuentre su mecanismo de suplencia encontre seu mecanismo de suplência que permita estabilizar su estructura. que permita estabilizar a sua loucura, Su estructura. sua estrutura. Perdão. No estoy de acuerdo contigo, Nivaldo, en que un neurótico se vuelve psicótico. Eu não estou de acordo com você, Nivaldo, que um neurótico vira um psicótico. ¿Por qué? Por Porque quê? si un sujeto se vuelve psicótico es que ya lo era. Porque se um sujeito vira psicótico, é porque ele já o era. La cuestión es que estaba estabilizado. A questão é que estava estabilizado. Cada vez la clínica borderline, Cada vez a clínica borderline, sujetos desinsertados, sujeitos que desinsertados, no insertados en que não la estão inseridos, sujetos desarraigados, sujeitos, como pode des- dizer? que no están arraigados, Cere. Sí, es que estoy pensando en la palabra en portugués que pueda hablar. Madre de Que Dios. não estão Racing. Enraizados? enraizados. Sim? Enraizados. Obrigada, minha companheira Luiz. Sujetos caracteriales. Sujeitos Caracteriales. seria caracterizados?
No caracterizados, caracteriales. ¿Qué es Bueno, isso? lo que se conoce como el trastorno límite de la personalidad. O que se conhece como os transtornos de limites da personalidade. En psicoanálisis hablamos de psicosis ordinarias. Na psicanálise, nós falamos da psicose ordinária. Son sujetos que son psicóticos, São sujeitos que são psicóticos, pero que han podido, digamos, estabilizar mas que puderam estabilizar su estructura sin desencadenar sintomatología. sua estrutura sem desencadear a sua sintomatologia. El 80% de las toxicomanías 80% das toxicomanias podrían encuadrarse en esas, digamos, locuras localizadas. poderiam ser enquadradas, digamos, nessa loucura. ¿Cuál es el trabajo en la psicosis? Qual é o trabalho na psicose? Que cada sujeto encuentre su mecanismo de suplencia. Que cada sujeito encontre o seu mecanismo de suplência. E insisto, su propio mecanismo de suplencia. E insisto, seu próprio mecanismo de suplência. A algunos les vendrá bien escribir. Para alguns, será bom escrever. Otros, con el dibujo, Outros, com o desenho, moldearán su propia unidad corporal. irão moldar a sua própria unidade corporal. Otros escribirán su delirio. Outros vão escrever o seu delírio. Otros utilizarán fórmulas matemáticas. Outros vão utilizar fórmulas matemáticas. Grandes matemáticos que estaban locos. Grandes matemáticos que estavam loucos. Newton estaba como una cabra. Newton estava como uma cabra. ¿Ah? Pero pudo inventar la ley de la gravedad. Mas pôde inventar a lei da gravidade. Encontró un orden en el mundo. Encontrou uma borda no mundo. Es decir, un orden matemático, físico. É dizer, uma ordem matemática, física. Otros niños lo encuentran en movimiento. Outras crianças encontram no movimento. Otros lo encuentran en la palabra. Outros a encontram na palavra. Finalmente, ¿quiénes son los terapeutas Finalmente, quem são os terapeutas? que disponen de mayores recursos expresivos Que dispõem de maiores recursos expressivos para que el niño tome de ellos? para que a criança possa tomar deles Los que le puede servir. o que possa servir a elas, Pero finalmente la solución la tiene que encontrar cada uno. mas finalmente a solução cada tem que encontrar por si mesmo. Nosotros les acompañamos Nós os acompanhamos con una cierta distancia, com uma certa distância, sin autoridad, sem autoridade, sin interpretar, sem interpretar. y cada sujeto encontrará su propia genealogía. E cada sujeito encontrará a sua própria genealogia. Yo, como neurótico, soy hijo de Rodríguez Rivas, Eu sou filho de Rodrigues Ribas, mi padre y mi madre. meu pai e minha mãe. Un psicótico es hijo de Dios, Um psicótico é filho de Deus, de Internet, da internet, es decir, del padre que cada sujeto psicótico se construye ou seja, o pai que cada sujeito psicótico constrói para encontrar su lugar en el mundo. para encontrar o seu lugar no mundo. Por eso, lo que es el deseo Por isso, o que é o desejo en la neurosis na neurose es el destino en la psicosis. é o destino na psicose. El testimonio del destino en la psicosis. O testemunho do destino na psicose. Y respecto a la pregunta de la transferencia, también tiene trampa. E sobre a pergunta da transferência também tem uma pegadinha. Porque en la neurosis la transferencia es una modalidad amorosa. Porque na neurose a transferência é uma modalidade amorosa. Porque yo le supongo un saber a Aníbaldo, Porque eu suponho um saber ao Nivaldo, yo lo aprecio. eu o aprecio, o valorizo. Es decir, el amor de transferencia Quer dizer, o amor da transferência es un amor al saber. é um amor ao saber.
Él tiene algo Ele tem algo que yo necesito. que eu preciso. Es decir, él sabe algo de mí que yo no sé. Quer dizer, ele sabe algo de mim que eu não sei. Por eso le supongo que sabe. Por isso eu suponho que ele sabe. Y porque yo le supongo que él sabe de mí algo que yo no sé, E porque eu suponho que ele sabe algo de mim que eu não sei, yo lo aprecio. eu o valorizo, o aprecio. Es justo el banquete de Platón. É justo o banquete do Platão. Como todos se enamoraban del más feo Como todos se apaixonavam pelo mais feio. y jorobado. E Jorobado. curvado. Corcunda. ¿Vos? Pero el amor no es lo mismo en la neurosis que en la psicosis. Mas o amor não é a mesma coisa na neurose que na psicose. Porque en la neurosis está filtrado por el fantasma. Porque na neurose está filtrado Por el fantasma. pelo fantasma. Es decir, yo puedo proyectar mis propias figuras sobre Nivaldo. Ou seja, eu posso projetar a minha figura no Nivaldo. Hay días que Nivaldo será un buen padre Tem dias que o Nivaldo será um bom pai, o una mala madre ou uma má mãe, o un buen hermano. ou um bom irmão. Por eso, en la transferencia es importante nunca identificarse a la figura transferida. Por isso, é importante nunca se identificar na transferência, na figura transferida. Nunca creerse lo que se diga el paciente. Nunca acreditar no que o paciente diz. Creerse del todo, entiéndeme. É preciso acreditar em tudo. Você me entende? No creerse del todo. Não acreditar em tudo. No creerse que yo le voy a solucionar la vida al paciente. Não acreditar que eu vou solucionar a vida do paciente. Sin embargo, en la psicosis no. La modalidad transferencial Em relação à psicose, a modalidade transferencial es del orden erotomaníaco. é de ordem neurotomaníaca. Me quiere penetrar Ele quer penetrar em o mim me quiere matar. ou quer me matar. Oscila entre la modalidad erotomaníaca y la modalidad paranoica. Ou Paranoide. seja, na modalidade neurotomaníaca e na modalidade paranoica. Por eso hay que tener tanto cuidado con la transferencia masiva en la psicosis. Por isso, é preciso ter muito cuidado na transferência massiva da psicose. ¿Mm? Es verdad que existe la transferencia, É verdade que existe a transferência, pero tú no eres el que interpretas lo que dice el paciente. mas você não é quem interpreta o que o paciente diz. En la psicosis es el paciente el que interpreta. Na psicose, é o paciente que interpreta. Toda psicosis Toda psicose es un delirio de interpretación. é um delírio de interpretação. Por tanto, a más distancia, Portanto, é necessário ter mais distância. amable, Amável, facilitando, facilitando, tomando nota escrevendo y recibiendo lo que el paciente te quiera dar. e receber o que o paciente queira dar. Bueno, basta. Esto es un curso doctorado ya. Bom, eu vou parar por aqui porque já é um curso de doutorado. Eu quero agradecer, né, a Me gostaria José Ângelo dar as graças a José Ángel pela brilhante, né, e extensa resposta por la brillante e extensa respuesta que eu me aproveitei disso, né? que me aproveché de esta, Mas eu tinha dito pero Que- había dicho que se mesmo que fizesse bastante esforço, que mesmo que hiciera bastante esfuerzo, o neurótico não se tornaria psicótico. un neurótico no se tornaría un psicótico. Portanto, eu estava em acordo contigo. Ah, ok. Por lo tanto, estaba de acuerdo. Mas, assim, eu não fiz a intervenção porque
penso Pero no que, hice la intervención porque porque a pienso tua explicação foi muito além do que eu podia estar pensando. porque su explicación fue muy, muy más allá de lo que estaba pensando yo. Lo único que me hace creer en los humanos O único que consegue me fazer acreditar nos humanos, en la época del pensamiento único, na época do pensamento único, es que todavía los malentendidos existen. é que os mal-entendidos ainda existem. Mientras existan los malentendidos y no nos reduzcamos a un ordenador, a una computadora, Enquanto existam os mal-entendidos e a gente não fique refém dos computadores, los humanos seguiremos siendo humanos. nós seguiremos sendo humanos. Isso. Obrigado. Ok. Eu queria sei do tempo, né, que já está estourando, mas tem dois questionamentos que foram feitos há bastante tempo, mais no início, e que eu não havia percebido. E, Sério, se você puder olhar, já perguntar, e eu pediria a você que fosse mais objetivo, pelo avantajar das horas, né? Tem aí uma colocação da Maria Adriana Borges, que eu achei que será uma resposta muito importante, né, para todos nós, para os alunos também. E tem uma colocação da Josiane Bueno. Daisy, Queria fechar com essas duas. a da Maria Adriana é essa aqui, o corpo do cliente, mente, Isso, palavra é essa, e Isso. a da Josiane, eu estou buscando aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada. Ah, pronto, achei. Ok. José Ángel, te voy a hacer la traducción de más dos preguntas de María Adriana Borges dos Santos y de Josiane Bueno. Daisy solo ha pedido que fuera un poco más breve. Sí. Mais breve. Por el avanzar de la hora. Sí, basta. Vamos, entonces la primera pregunta de María Adriana es: el cuerpo del paciente mente y habla la verdad, pero el cuerpo del psicomotricista también, ¿vale? ¿Y cómo esto ocurre durante la mediación terapéutica? Malo será si el cuerpo no miente. Seria ruim se o corpo não mentisse. Sería malo. Seria mal. ¿Ah? Realmente el cuerpo solo dice la verdad en el autismo. A verdade é que só o corpo do autismo diz a verdade. ¿En qué sentido? En el sentido de que se nos presenta lo real de la pura carne. No sentido de que ele apresenta o real da pura carne. Es decir, un sujeto Ou seja, um sujeito que está pendiente de ser subjetivado. que está esperando ser subjetivado. En ese sentido, Nesse sentido, el cuerpo del terapeuta también miente. o corpo do terapeuta também mente. Es decir, podemos interpretar mal un gesto. Ou seja, nós podemos interpretar mal um gesto. O podemos fijarnos en ciertas condiciones y no en otras. Ou podemos nos fixar em umas condições e não em outras. O podemos entrar tanto en el juego Ou podemos entrar tanto na brincadeira que no nos damos cuenta de que lo que nos quiere decir. que não percebemos o que ela quer dizer. La paradoja del terapeuta es que está dentro y fuera. O paradoxo do terapeuta é que ele está dentro e fora. Si está fuera solo, Se só está fora, no hay transferencia posible. não é possível a transferência. Si está dentro, puede entrar en una relación especular. Si está demasiado dentro. Se está dentro, ele pode entrar numa posição especular. Seria uma posição funcional? Ou Sí, não? no exactamente, pero puede quedarse en la simple empatía. Vale. É uma posição especular. Isso se ele está muito dentro. Y la posición del terapeuta no puede ser simétrica. E a posição do terapeuta... Ai, Deus, lo siento. E a posição do terapeuta, ela não pode ser simétrica. No puede ser exactamente simétrica. Não pode ser exatamente simétrica.
es una posición disimétrica. É uma posição dissimétrica. Un terapeuta no es un amigo de un paciente, Um terapeuta não é amigo do paciente, no es su hermano. não é o seu irmão. No desea ni siquiera puede desear el bien del paciente. Não pode e nem deve desejar o bem do paciente. No, yo no quiero que mis pacientes sean como yo, Eu não quero que os meus pacientes sejam como eu, porque yo no soy ejemplo de nada. porque eu não sou exemplo de nada. Bastante difícil ha sido que yo llegue a ser como soy. Foi bastante difícil chegar a ser como eu sou. Cada uno tiene que encontrar cómo quiere ser. Cada um tem que encontrar como quer ser. En ese sentido, a un Nesse terapeuta sí se le puede pedir você pode pedir a um terapeuta que sea honesto. que seja honesto. ¿Qué significa ser honesto? O que significa ser honesto? Que sus propias proyecciones Que as suas próprias projeções no interfieran en la observación y en la escucha. que elas não interfiram na sua observação e na sua escuta. Y volvemos a la formación personal. E voltamos à formação pessoal. Continuamente estamos proyectando nuestras propias fantasías en los niños. Continuamente nós estamos projetando as nossas fantasias nas crianças. Yo tengo mucho miedo Tenho muito medo de las personas que quieren lo mejor para los niños, das pessoas que querem o melhor para as crianças. porque, efectivamente, Porque, efetivamente, a menudo su e intervención se convierte en un adoctrinamiento. em geral, a sua intervenção se vira uma doutrinação. Poder ser neutro, Poder ser neutro, que el paciente te abandone, que o paciente te abandone, ¿no? Y poder encontrártelo al cabo de años. e poder encontrá-lo em alguns anos, Y el paciente te diga, e que o paciente te diga: mira, José Ángel, pude seguir estudiando. olha, José Ángel, eu consegui ficar estudando. Bien, acompañamos a un sujeto un tiempo. Bom, acompanhamos o sujeito durante um tempo. No son nuestros hijos. Eles não são nossos filhos. No, les acompañamos, pero no todo depende de nosotros. A acompanhamos, mas nem tudo depende da gente. Ahí creo que el trabajo personal del terapeuta sigo pensando que es fundamental. Por isso, eu sigo acreditando que o trabalho pessoal do terapeuta é fundamental. Seguimos, então, para a próxima pergunta, ¿vale? La última. Séries. Oi. Como parte da pergunta já foi meio respondida, eu posso só resumir e diminuir a minha pergunta? Sim, Porque, claro. José. Como vai, José? Tudo bem? Un abrazo. Graças. Belíssima apresentação. É uma bela apresentação. Como a minha preocupação se centra no cuidado, na formação do psicomotricista. Na formação do psicomotricista. E quando falava na modalidade da escrita, quando has dicho sobre a modalidade da escritura, do ato se transformando em ação, del acto e que transformando em ação. E à medida que a criança vai incorporando seus gestos, e ao passo que o niño vai incorporando seus gestos, palavras, ela vai ampliando seus recursos, né? Ele amplia seus recursos. Neste sentido, qual é queria que falasse um pouco qual é a sutileza do olhar do psicomotricista. Qual é a sutileza da mirada do psicomotricista? Quando está disponível para esta manifestação. Quando está disponível para esta manifestação.
e não incorre em colocá-lo numa condição y no lo pone en una condición mais autista ou mais más neurótica autista o más neurótica, antes que a criança se revele. antes falava- que el niño se muestre. E falava da entrada dos materiais, Y que sobre la muitas entrada de los vezes materiales, aceleram. que muchas Isso. veces aceleran este proceso. Há uma transferência errada, né? Um Como processo si fuera errado una mala na leitura transferencia, transferencial. una lectura transferencial Não sei se me fiz clara. que es un error. No sé si fui clara. Sí, por ejemplo, fíjate Sim, por exemplo, en los casos de neurosis, que nos casos de neurose, el material se convierte en un objeto transicional, ¿no? o objeto é convertido num espaço transicional. Es decir, hay un paso del sea, material al objeto. Há uma passagem do material ao objeto. La sábana no es la sábana, O sabonete não é o sabonete. es la Siento, sábana, Não. Savana. Não. O lençol não é o mesmo lençol. Sí, lo siento, fue un error de traducción. Perdón. la sábana no es la sábana, O lenço, né? O lençol não é o lençol. la sábana es mi sábana. O lençol é o meu lençol. Es decir, cuando es la teoría del objeto transicional en Winnicott. Ou ¿no? seja, é quando é a teoria, né, do objeto transicional em Winnicott. Cualquier objeto puede ser transicional. Qualquer objeto pode ser transicional. La misma sala A mesma sala es un cuerpo transicional del psicomotricista. é um corpo transicional do psicomotricista. Y el niño toma los objetos E a criança pega os objetos y los inviste afectivamente. e os investe afetivamente. ¿No es verdad lo que dice Bernard Couturier? Não é verdade o que Bernard Couturier fala? Dice que los psicomotricistas no interpretamos. Ele diz que nós, psicomotricistas, não interpretamos. Al contrario, Ao estamos contrário, interpretando todo el tiempo. estamos interpretando a todo momento. ¿Qué significa interpretar? O que significa interpretar? Leer. Ler. Leer. Es decir, observar y escuchar. É dizer, escutar e observar. Desde el momento que escuchamos y observamos, estamos leyendo la expresividad del niño. A partir do momento que estamos escutando e observando, estamos lendo a expressividade da criança. Por tanto, estamos leyendo sus producciones. Portanto, estamos lendo as suas produções. En ese sentido, yo hablaba de la escritura. É nesse sentido que eu falava da escrita. La escritura es cualquier producción A escrita é qualquer produção del niño. da criança. Un niño corre en la sala. Uma criança corre na sala. Un niño dibuja en la cartulina. A criança desenha na cartolina. Y un niño escribe en el papel. E uma criança escreve no papel. ¿Qué es moverse? Que é se movimentar. Moverse es escribir en el espacio. E mover, movimentar, é escrever no espaço. ¿Qué es escribir? O que é escrever? Escribir es moverse en el papel. Escrever é se movimentar no papel. La lógica es la misma. A lógica é a mesma. De gran espacio a mínimo espacio. De um grande espaço a um pequeno espaço. Otra cosa es el objeto autístico. Outra coisa é o objeto autista. El objeto autístico no es una proyección fantasmática. O objeto autista não é uma projeção. El objeto autístico no tiene historia. O objeto autista não tem história. El niño se golpea. A criança bate em si mesma. A veces el dolor puede ser un objeto autístico. Às vezes a dor pode ser um objeto autista. Incluso arañarse. Inclusive se arranhar. Otras veces un papel. Outra situação é um papel.
o un objetito que siempre lleva con él. Ou objeto que sempre leva com ela. El objeto autístico no es del orden del como si. O objeto autista não é da ordem do como se. Es un puro sí. É puro si. Es carne de su carne. É carne da sua carne. Con una diferencia. Com uma diferença. Es un trozo de carne colocado fuera. É pedaço de carne colocado fora. Por eso, el niño puede desprenderse del objeto transicional. A criança pode se desprender do objeto transicional, pero no del objeto autístico. Mas não do objeto autista. Pero sí un niño puede elaborar. Mas se uma criança pode elaborar un objeto autístico, objeto autista, es decir, colocar algo de su carne fuera, ou seja, colocar algo da sua carne fora, ceder algo de su goce, é possível ver algo do seu gozo. Ceder. É possível ceder algo do seu gozo. Algo en el niño autista se recompone. Algo na criança autista se recompõe. No sé si he contestado, Josiane, más o menos. Não sei se respondi. Ela disse, ella ha dicho que sim. Ok. Daisy está com o microfone. Abri. Bom, eu só quero agradecer. Eu gostaria de dar as graças. Carinho, pela oportunidade de trazer tanto conteúdo maravilhoso para nós. Tratar de tantos conteúdos maravilhosos para nós. Gostaria, nesse momento, de te dar um abraço. De darte um abraço. Abraçado por todos nós, pela Universidade Estadual do Ceará. Me sinto abraçado por todos nós. Grande oportunidade. Por la UES, por e esperamos, quem sabe, em outros momentos, possamos contar com você novamente. E esperamos que em outros momentos podamos contar contigo. Bueno, para mí ha sido un placer. El tiempo, como siempre, me ha quedado corto. Foi prazer e o tempo voou. Cuando los psicomotricistas se juntan a hablar, no paran. Quando nós psicomotricistas começamos a falar, aí não para. Verdade. Os mando un abrazo desde Sevilla y espero que... Un abrazo daqui de Sevilha. Y espero que nos crucemos. E espero que a gente se encontre. Vamos abrir os microfones para a gente dar tchau, todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Foi show. Obrigada, Deise. Obrigada.